1º de maio, Dia do Trabalhador. Um dia símbolo da luta, da união. E, historicamente, um dia em que víamos Luiz Inácio Lula da Silva nos palanques, ao lado dos sindicatos, falando para as massas. Mas em 2025, cadê o Lula? Pela primeira vez neste mandato, o presidente simplesmente desapareceu dos atos públicos. Deu um chá de sumiço. Preferiu um pronunciamento frio na televisão, na véspera, a encarar o povo. Sua base histórica. A desculpa oficial, a agenda. Mas nós sabemos que a história é outra. O fiasco de público em 2024 ainda assombra o Palácio do Planalto. Será que Lula fugiu do povo por medo de uma nova humilhação? Ou existe algo mais sombrio por trás dessa ausência? E se eu te disser que esse sumiço está diretamente ligado à promessa que ele fez na véspera sobre o fim da escala 6x1, uma promessa que pode quebrar o Brasil, e que ele talvez não tenha coragem de defender cara a cara com trabalhadores e empresários? Vamos desvendar os bastidores dessa decisão. Expor as contradições de um governo que se diz dos trabalhadores, mas foge deles. E revelar o que a ausência de Lula no 1º de maio realmente significa para você e para o futuro do país. Fique aqui, porque esse chá de sumiço pode ser o sinal mais alarmante da crise que se aproxima. A segunda medida é que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Irônico, não? O presidente que construiu sua carreira nos ombros do movimento sindical, agora evita justamente o maior palco dessa relação. O que aconteceu com o Lula do povo? A esquerda tenta blindar o presidente. Diz que foi estratégia, que o pronunciamento na TV teve mais alcance. Mas será mesmo? Ou será que a base sindical já não responde como antes? Será que o Lulinha Paz e Amor versão 3 perdeu a conexão com a classe trabalhadora? Analistas apontam a fragilidade do governo. Um presidente que não pode ir a um evento da própria base por medo de vaias ou de público baixo. Isso é sinal de força ou de fraqueza? E você? Se sentiu representado pelo pronunciamento na TV? Ou sentiu falta do presidente na rua, no meio do povo? A ausência de Lula no 1º de maio te incomodou? Vamos ser diretos. O ato de 2024 foi um fiasco de público. Fontes do Planalto admitem. O receio de repetir a dose pesou e muito na decisão de sumir em 2025. Isso expõe uma crise de popularidade e mobilização que o governo tenta esconder. Se nem no Dia do Trabalhador, com apoio das centrais sindicais, o presidente consegue reunir uma multidão expressiva. Qual é a real força desse governo? A oposição, claro, não perdoou. Zema, Tarcísio e outros criticaram duramente a ausência, usando-a como prova do distanciamento de Lula da realidade do trabalhador. Mas a ausência física foi compensada por uma promessa bombástica: aprofundar o debate sobre o fim da escala 6x1. Hora do Brasil dar esse passo, disse o presidente. Parece ótimo, né? Mais descanso pro trabalhador. Mas aqui entra o problema. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa medida pode custar mais de 500 bilhões à economia e levar empresas à falência. Será que Lula jogou essa promessa no ar só como cortina de fumaça para desviar a atenção da sua ausência da crise no INSS? Ou ele realmente pretende levar adiante uma medida com potencial para afundar a economia? É um erro. Um erro não abraçar a causa, um erro não ir. O Lula sempre esteve presente no 1º de maio. Se ele não ir, demonstrar uma fragilidade que ele não deveria. E a questão da escala 6x1, há horas em que você sai para lutar o bom combate, sabe que vai perder, perde, mas fica com a imagem de que lutou o bom combate. O Lula poderia ter feito isso. Olha,
o governo apoia, quer, e se for derrotado no Congresso, seria derrotado pelas forças mais conservadoras. Então, eu acho que, do ponto de vista da comunicação, foi uma decisão errada não ir. Tem horas que você tem que enfrentar o bom combate, sair e ser derrotado mesmo, enfrentar a derrota, mas sair com a sua posição. A escala 6x1 é uma coisa que tem que ser vencida, é um atraso, e o Lula, na verdade, sempre foi a favor de acabar com ela. Agora, no governo, quando tem a oportunidade de abraçar a causa, não o faz. É um erro. Falando de economia, até o Josias estava citando o caso do INSS, que é o momento que a gente está vivendo, esse escândalo absurdo, que até era um bom momento do Lula falar. Aliás, o Lula não se pronunciou sobre isso ainda, né, Josias? De uma maneira clara. Isso é o que eu dizia, Fabio. Ele não disse uma palavra sobre isso. Ele mandou afastar lá o presidente do INSS, porque a Justiça já tinha mandado afastar cautelarmente, né? Mas ele não disse um pio até agora. E quem não dá um pio, depois não pode piar quando o assunto vai ficar mais grave. E esse escândalo vai crescer, evidentemente, à medida que vão surgindo as revelações que levaram a Polícia Federal a promover. Ainda outro dia, semana passada, havia 700 agentes da Polícia Federal nas ruas. Esse material que foi recolhido em batidas de busca e apreensão, ele está sendo analisado pela polícia. Evidentemente, nós sabemos como isso funciona. As revelações virão, e virão em catadupas, vai ser uma enxurrada de novidades. O que vem por aí não é benfazejo, não é algo que possa ser celebrado. E o presidente tinha que se posicionar de forma muito clara nesse assunto, né? A proposta de emenda constitucional sobre o tema está parada no Congresso. O governo parece dividido. Lula lança essa ideia agora, sem combinar com o Congresso, sem discutir impacto. Barato ou estratégia calculada? Não foi imediata. Sindicatos comemoraram, mas cobraram ação. Empresários entraram em pânico. A oposição gritou irresponsabilidade fiscal. E a base aliada, dividida. Alguns aplaudem, outros alertam. Claro, o desalinhamento dentro do governo e com o Congresso. A maior contradição é, como um governo que prega a responsabilidade fiscal flerta com uma proposta bilionária sem solução de custo, falar, enfim, do 6x1. Dívida pública explode? FMI alerta para o risco fiscal do Brasil? O sumiço de Lula no 1º de maio, promessa vaga. Retrato de um governo que parece perdido, pela baixa popularidade, pressionado por crises como a do INSS e recorrendo a táticas populistas sem medir as consequências. A ausência física tentou ser compensada por uma promessa virtual, mas a realidade bate na porta. Distanciamento da base, medo do vexame, desconexão com as pautas reais dos trabalhadores. Falta de um projeto claro para o país. Será que o pai dos pobres, o líder sindical, perdeu o contato com a realidade? O governo está mais preocupado em criar cortinas de fumaça do que em resolver os problemas reais do Brasil. A de sumiço pode ter sido o momento em que muitos perceberam que o rei esteja nu. Qual sua leitura da ausência de Lula? Foi medo, estratégia ou descaso? Começa do fim do 6x1, você acredita? Aqui embaixo, queremos saber sua opinião. Você acha que o Brasil merece mais transparência e menos jogadas políticas? Deixe seu like, inscreva-se no canal Ruptura Global e compartilhe este vídeo agora. A verdade precisa vir à tona. Até a próxima.